Quero falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. O São Paulo já crava, vai fazer sua última partida como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. Jogo marcado contra o Internacional para 3 de dezembro. Essa data ainda pode ser reagendada pela CBF, mas esse confronto contra o Internacional será no Morumbi e não na Vila Belmiro, como havia sido programado nos últimos tempos. Preciso contar que o São Paulo tem recebido 6 shows internacionais. Já foram 2 apresentações do Imagine Dragons, mais uma apresentação do Linkin Park e da apresentação também do Oasis em 2 datas. Pois bem, o último dos shows no Morumbi ocorre no dia 22 de novembro. A partir do dia 23, o São Paulo inicia uma mega operação de limpeza do estádio. Retirada do palco e implantação de um gramado que havia sido retirado para que não fosse danificado. Ou seja, do dia 23 até o dia 3, o São Paulo entende que terá condição de ter um gramado minimamente aceitável para a partida contra o Internacional. Até por isso o Tricolor já crava que fará seu último jogo como mandante no Campeonato Brasileiro dentro do próprio estádio. Pode ser uma partida decisiva para as pretensões do São Paulo de brigar por vaga em Libertadores. Nesse momento o Tricolor é o 8º colocado. E dessa maneira só vai para a pré-Libertadores se um dos times campeões da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros. Casos, por exemplo, de Cruzeiro ou Fluminense. Se qualquer um desses times vencer a Copa do Brasil, o São Paulo, mesmo no 8º lugar, vai para a pré-Libertadores. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Que estejam preparados fisicamente para aguentar a temporada. Esse lance de rejuvenescer o elenco eu acho muito bom. Então acho que o São Paulo precisa muito de um planejamento para o ano que vem que seja muito sólido, né? E ainda falando de planejamento para o próximo ano, a gente precisa lidar com o planejamento de 2026, ainda vivendo 2025, que o São Paulo enfrenta grandes dificuldades. E assim, Raí e Kaique, outro desfalque importante para o São Paulo é o Enzo Dias pela lateral esquerda. Ele passou por uma cirurgia que o São Paulo divulgou e agora a gente vai precisar de um substituto para ele, tendo que a gente não tem o Wendel, e aí a opção também é o Patrick, né, que não conquistou a confiança do torcedor até hoje, mas é a opção de um lateral esquerdo de ofício, sendo que o Crespo também pode fazer mudanças aí para o Majestoso, como ele já fez em outros jogos aí, adaptações, né? Raí, o que você faria para esse jogo no Majestoso, pensando na lateral esquerda do São Paulo? Você ia com o Patrick, faria uma nova adaptação com o Ferreirinha? Qual seria a sua opção aí para a vaga do Enzo Dias? Olha, o Corinthians tem um desfalque para esse jogo importante, que é a ausência do Garro, né? Tomou lá um cartão amarelo no final do jogo contra o Ceará, então vai ser uma peça importante do time do Dorival que não estará disponível. Então eu imagino que o Dorival vai montar um time com um meio-campo um pouco mais recheado, né? Talvez 3 zagueiros. O Corinthians tem jogado algumas vezes com 3 zagueiros e talvez jogue com um meio-campo um pouco mais recheado. O Corinthians tem muitas peças para meio-campo, né? Martinez, Ranieri, Maicon, Bidon, enfim. Talvez ele jogue com um meio-campo mais cheio. E aí eu imagino que o Crespo possa emular algo que funcionou já no jogo contra o Flamengo e repetir. Que naquela ocasião foi o Sabino jogando um pouco mais pelo lado, quase como um lateral esquerdo, né? Arboleda, Alan Franco e o Cédric na direita, Pablo Maia, Luiz Gustavo e acho que o Marcos Antônio não jogou aquele jogo, né? Bobadilha, jogou um pouquinho mais adiantado, Bobadilha até naquela ocasião. E aí o Ferreirinha de um lado, para dar um pouco mais de velocidade, né? E na frente o Luciano e mais um. Eu acho que pode ser esse o time. Com um meio campo com Bobadilha, Marcos e Pablo Maia, ou Luiz Gustavo, enfim. 3 desses 4 titulares. O Ferreirinha pelo lado esquerdo para dar um pouco mais de velocidade. E o Luciano e mais um na frente. Luciano e Tapia, talvez. Enfim,
Eu acho que essa pode ser a formação aí para esse time, pensando nesse jogo contra o Corinthians, o meio-campo um pouquinho mais cheio, o meio-campo um pouquinho mais recheado. Eu acho que pode ser uma opção interessante diante de um adversário que tem boas peças nesse mesmo setor, como eu citei, Maicon, Martinez, Ranieri, Carrilho, Bidon. O Corinthians tem bons meio-campistas e não vai ter o Garro, que para mim é o melhor deles, pelo menos do ponto de vista de qualidade de articulação e tudo mais. E deve manter a dupla de ataque, né? Deve jogar Yuri Alberto e Memphis na frente. Eu vou até olhar aqui para confirmar dentro dessa data FIFA quando é o último jogo da Holanda. Porque os jogos lá na Europa são um pouco antes também dos jogos, ou quando tinha eliminatórios aqui, era um pouco antes dos jogos aqui. A Holanda joga hoje e joga contra a Lituânia na segunda-feira. Então o Memphis vai estar tranquilamente à disposição, joga segunda-feira, terça-feira à tarde, à noite ele já está de volta ao Brasil, treina na quarta, joga quinta. Então ele deve, eu imagino que vai ser um Corinthians assim, com 3 zagueiros e um meio campo mais recheado e Yuri Memphis lá na frente. E se fosse eu, o Crespo, eu optaria por uma formação muito parecida com a do jogo contra o Flamengo. Olha o nosso querido Zezé aí na live, hein? Ele falou que ele concorda com tudo que você disse. Ah, que coisa mais... Eu falei pra você que você tem que levar o Murilov lá pra ver você jogar. Você fez um baita golaço de falta lá na terça-feira e seu filho não tava lá pra você fazer um coração pra ele. Teve que comemorar abraçando... Seguindo aqui, agora eu quero a sua opinião. Eu quero a opinião do pai do Murilo, né? Sobre Enzo Dias. Você que estava falando sobre o cruzamento do nosso querido Patrick no treino de hoje, né? E sabendo se ele é o substituto ideal para o Enzo Dias, na lateral de São Paulo, no Majestoso, um jogo tão importante para o São Paulo, se você utilizaria realmente o Patrick ou se você iria com uma outra opção para lateral esquerda. De forma alguma eu iria com o Patrick. Qualquer outra solução. De repente o Ferreirinha... Se o Ferreirinha foi utilizado contra o Flamengo, que é o Flamengo, imagino eu que contra o Corinthians, tudo bem que o cara aqui de cima manja muito mais do que eu de análise tática, de construção de jogo. Inclusive o canal dele está recheado de excelentes análises e sou fã pra caramba. Então ele pode analisar um pouco mais taticamente se o Ferreirinha é o cara adequado para poder marcar ali aquele lado direito do ataque do Corinthians. Mas, cara, se o Flamengo, que é o Flamengo, o Ferreirinha foi uma boa peça, uma boa solução, porque muitas vezes o Sabino fazia a vez ali do lateral esquerdo, ele dava uma subida para poder avançar o Ferreirinha para a faixa do ataque e dar mais uma opção, né, de velocidade pelo lado esquerdo. Então acho que pode ser uma boa solução contra o Corinthians. Eu, com todo respeito ao profissional, mas para mim não tem condição de ir com o Patrick num jogo desse tamanho. De verdade, para mim não tem a menor condição de ir com o Patrick para essa partida. Retornos no São Paulo, boas notícias, não é só de más notícias que vive o tricolor paulista. Jonathan Calleri e Pablo Maia avançaram nas suas recuperações e existe uma possibilidade do Pablo ser relacionado para a partida contra o Corinthians e o Calleri ainda de jogar esta reta final de temporada. Vamos por partes. A expectativa é do Pablo Maia treinar com o grupo, fazer as atividades com o grupo e, caso ele tenha também boas respostas, ele treina com o grupo durante toda a semana e deve fazer parte da preparação e ser relacionado para o confronto contra o Corinthians na próxima quinta-feira. O Jonathan Calleri, ele fez um trabalho já com bola, ele já está começando a fazer atividades com bola. A expectativa é de, nos próximos dias, num futuro não muito distante, ele já possa treinar com o grupo. E pelo que eu conversei com as pessoas agora, existe uma boa possibilidade do Jonathan Calleri estar disponível entre os 3 aos 2 últimos jogos do São Paulo. O São Paulo vai evitar passar por processos, o Calleri está bem avançado, o São Paulo que está dando uma segurada no Calleri nesse quesito por conta de ser uma lesão grave que ele acabou sofrendo, mas é fato que pelo menos condições o Calleri teria para jogar contra o Corinthians. Se vão adiantar, vão deixar ele no banco, alguma coisa nesse quesito, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu não me surpreenderia se Jonathan Calleri estivesse disponível contra o Corinthians. Ele quer muito, tá bem, tá se sentindo bem, tem evoluído bem, mas o São Paulo tá tendo a cautela máxima que acho que é necessária neste momento. Enfim, o que você acha dessa situação do Calleri, do Pablo? Eu quero muito saber aí a sua opinião também nos comentários, tá? Nova joia do São Paulo, de 16 anos, Breno Junqueira. Tem chamado a atenção do técnico Hernan Crespo. Estivemos lá no Super CT, eu gravei até o gol do Breno e cometi uma gafe, né? Porque do que eu tinha visto era o Ferreirinha que tinha feito o gol.
E aí eu falei, Ferreirinha, aí eu ouvi, né? Alguns colegas também, não foi só eu. Ferreirinha. Aí eu falei, Ferreirinha fez o gol, fiquei com essa informação na minha cabeça. Não tinha replay, não era transmitido, então fiquei com o Ferreirinha na cabeça, mas depois eu corrigi, o gol marcado foi pelo Breno. Para você ver a situação do São Paulo. São Paulo não tinha jogadores suficientes disponíveis no seu time profissional, e aí o Breno ele fez parte ali do time profissional. A escalação do time foi, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. O Young, o Rafael estava no time da base, o Young, Negruti, Tolói e Sabino, Mike, depois entrou o Cedric, Alisson, Luiz Gustavo, Patrick, Rigoni, Ferreirinha e Breno. O Breno foi o centroavante do São Paulo, tem apenas 16 anos, recebeu algumas instruções do técnico Hernan Crespo, tem agradado já há um bom tempo, está inscrito no Campeonato Brasileiro e pode ser opção, por que não? Né? Com um monte de desfalque, por que não colocar o moleque pelo menos no banco de reservas para completar? Não sei, acho difícil, mas pode ser uma possibilidade. O Breno ele tem contrato com o São Paulo até maio de 2028, tá? Então ele tem um contrato um pouquinho mais longo. Ele tem 1,86 m, ele é ambidestro, chuta com as duas pernas, ele marcou gol no treinamento, o Crespo teve uma conversa bem especial com ele, em vários momentos ele pegou o garoto ali, explicou algumas coisinhas, o Crespo que sabe um pouquinho só da função de centroavante. Ele é nascido em 2009, rapaz, 2009, como a gente tá velho, rapaz. 2009, está no Sub-17, ele é colocado como um dos principais destaques da equipe e tem sido descrito como o melhor finalizador do São Paulo na categoria de base. Ele é bem visto ali dentro. Ele chegou ao São Paulo em 2023, ele era do Palmeiras e na temporada atual ele tem 14 gols em 32 jogos, sendo o goleador do time do Sub-17. Será na base que as coisas acontecem, né? Tem o Zarabelli também, que é muito bom meio-campista. O São Paulo, o problema do São Paulo nunca foi Cotia, né? Cotia sempre revelando grandes atletas. Olho nele, no Breno. A gente espera que ele tenha oportunidades de mostrar serviço também no profissional. O que você acha do Breno? Já viu ele? Gosta dele? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Em contrapartida, nós temos o Vinícius Pinotti. E aqui não é brincadeira. Um gestor atualíssimo que sabe pegar uma empresa e colocar ela no patamar mais elevado possível em termos de administração, gestão e financeiro também falando. Parte financeira, o cara é monstruoso, é bilionário, é rico total, é esse Pinotti. Então Pinotti e Marco Aurélio Cunha. Teríamos um cara que emprestou uma grana pro São Paulo foi lá e comprou o Centurion. Não adianta também alguém falar, o cara é bom, ele comprou o Centurion. Não é verdade. Ele emprestou dinheiro e o São Paulo escolheu o Centurion. Ele sempre falou, eu nem sabia quem era Centurion quando compraram. Eu dei a grana, foram lá e compraram o Centurion. O Paulo Nobre, quando deu a grana no Palmeiras, os caras foram lá e arrumaram a vida. Quando a Leda Pereira deu a grana no Palmeiras, foram lá e arrumaram a vida, né? E no São Paulo, quando o cara dá a grana, foram lá e compraram o Centurion. É por aí. Ele não tem nada a ver com isso. E ele faz parte do time de conselheiros do São Paulo desde então. E agora, cansado, São Paulino brabo, cansado de ver os desmandos e patifarias que fazem na diretoria do São Paulo Futebol Clube, Vinícius Pinotti junto com Marco Aurélio Cunha juntariam com Carlos Belmonte, o diretor de futebol atual, para trazer esses votos e montar uma chapa de oposição para batalhar pela presidência do São Paulo Futebol Clube. Muitas teorias cravam aí que Carlos Belmonte é vítima desse sistema, onde o Casares seria ali imagina aí um ciclone, um tornado. Ele tá sugando tudo e o Belmonte sem ter como fazer, sendo ele melhor do que o Casares, ele não podendo fazer nada, ele também teria sido devorado pela politicagem do São Paulo, onde hoje o Casares flerta ali juntinho com o Carlo Magno, aquele Márcio Carlo Magno e o Outen Ares, o presidente do Conselho Deliberativo. O Belmonte, então, escanteado nesse tipo de gestão, o Belmonte traria com ele Rui Costa e também esses caras aí, o Pinotti e o Marco Aurélio Cunha. Rui Costa eu falei da minha cabeça, mas Marco Aurélio Cunha e Pinotti é a matéria, a notícia que ronda pelos bastidores e já tem gente por aí falando que esses caras gostariam de talvez fazer uma chapa de oposição. Meus amigos, nada seria mais interessante do que isso aí. Eu vi gente já relutante, vamos ver coisa nova. O que é novo?
Pinotti sabe tudo mais que qualquer novinho de startup como ganhar dinheiro e fazer uma gestão. Marco Aurélio Cunha conhece o São Paulo e sabe o caminho dos títulos eternos aí. Sabe tudo, como ganhar um Mundial. E o Belmonte, ele tem os votos. É ele que pode fazer uma chapa de oposição no São Paulo deixar de ser uma piada. Você lembra do Aurélio Miguel, que era um cara ganhador de judoca, ganhador de medalha de ouro? Era uma piada no São Paulo. O outro, Rui Chapéu lá, era outra piada no São Paulo. Você vê hoje um Pinotti, que não é piada pra ninguém, nem o Marco Aurélio Cunha, juntar com o Belmonte pra ter esses votos, esse grupo influente do Belmonte, eu acho que isso aqui é top. Isso aqui pra mim é uma coisa magnífica. Lá no Clube do Flamengo, tem muita notícia de que o Cebolinha estaria indo para o Grêmio, mas não, o Flamengo ele quer uma compensação financeira pelo que ele investiu na casa dos 70 milhões mais o salário. Beleza? Calma. Ah não, o Flamengo não quer, ele vai mandar o Cebolinha, tá preferindo o Emirados Árabes. Iria lá pro mundo árabe, onde os caras vão dar uma compensação financeira pro Flamengo. Peraí. Qual compensação financeira? O Cebolinha no mês que vem, daqui um mês e meio, ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube, qualquer um. E ele tem ali então um contrato que vai com o Flamengo até o meio de 2026, ano que vem. O Cebolinha pode até sair e ir embora para algum outro clube, mas hoje o Cebolinha não rende compensação financeira nenhuma para o Flamengo, muito pelo contrário. Digamos aí que o Cebolinha assine um pré-contrato com o Grêmio. O Grêmio, ele vai falar, Cebolinha, eu quero você agora aqui. O Flamengo vai falar assim, ó, eu não vou mais usar o jogador, vou segurar, não quero mandar pro Grêmio, porque eu quero... Para pagar salário? É claro que não. Vai mandar imediatamente. O Flamengo vai querer se livrar dele com certeza e de graça, só para não pagar o salário. Um time igual o São Paulo, como é que ele entra no meio dessa conversa? Ele entra e oferece para o Cebolinha um contrato, por exemplo, de 4 anos. Aí o Cebolinha ele vai falar, mas vou ter que reduzir meu salário agora, vou só no meio do ano. O São Paulo fala, eu te dou 4 anos de contrato se você rescindir com o Flamengo agora e eu te pago tanto. Pago 800 mil por mês. O Cebolinha pode rescindir o contrato. Isso é bastante normal de acontecer, inclusive, como o Wendel fez no Porto. O Wendel ganhava mais no Porto. Ele não rescinde com o Porto e vem para o São Paulo antes para ganhar menos. Ah, Juba, o cara vai abrir mão de dinheiro. Não aconteceu com o Wendel, que veio para o São Paulo antes do prazo, com pré-contrato assinado para ganhar menos. Acontece sempre. Por quê? Porque com o Porto ele tinha 6 meses de contrato. Com o São Paulo ele tem 4 anos. Então tem que fazer agora, entrar no meio aí para trazer o Cebolinha pro time do São Paulo. O Cebolinha, antes de ir para o Flamengo, me corrija se eu estiver errado. O Cebolinha, antes de ir para o Flamengo, ao lado de Bruno Henrique, era o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro. É claro que ele parou de jogar. Você pega Cebolinha e Bruno Henrique e põe os dois no mesmo time, é óbvio que para de jogar. Gabigol não era o maior artilheiro do futebol brasileiro até chegar o Pedro. Jogou até um pouco com o Pedro, mas chega o Pedro, era Bruno Henrique e Gabigol. No Flamengo, no Santos, deitaram o cabelo e jogaram tudo. No Flamengo, deitaram o cabelo e jogaram tudo. Chega o Pedro, o Gabigol apaga o futebol dele. É claro que apaga. Você põe 2 caras da mesma posição, com a mesma função, pra fazer a mesma coisa, um apagou. Quem apagou foi o Gabigol. E no Cebolinha é a mesma história. Chegou pra jogar lá com o Bruno Henrique, é claro que o Cebolinha iria apagar. Apaga porque o Bruno Henrique, além de ser um excelente jogador, ainda é um jogador que tinha muito mais identificação com o time do Flamengo. Aí os caras contrataram Marinho, deu errado, contrataram Michael, deu errado. E o próprio Luiz Araújo, que joga muito bem lá, não é o Luiz Araújo que brilha no Flamengo. Quem brilha lá é o Pedro, a Arrascaeta, era o Gerson. Nunca foi o Luiz Araújo. Então esses caras, eles estão sim apertados por causa da falta de espaço. E aí eu olho pro Cebolinha hoje. O Grêmio não vai ter o poder de fogo do São Paulo pro ano que vem, sobretudo com o São Paulo classificado na Libertadores. O São Paulo tá com o time pronto e vai ser muito mais bem montado, principalmente com essa nova chapa aparecendo. Então Cebolinha, ele tem que ser tratado como prioridade no time do São Paulo, que deve trazer o cara pra cá imediatamente. E essa chapa nova aí, fala comigo o que você acha, que eu quero muito saber a sua opinião. O vídeo de hoje foi esse. Quando você jogava no São Paulo, você se preocupava com isso? Você pensava nesse aspecto financeiro? Isso chegava até vocês? Como é que era essa relação jogador e a saúde financeira do clube?
Renata, o que me trouxe para o São Paulo, na verdade, além do sonho de vestir a camisa do time que eu torço, foi exatamente a imagem que o São Paulo transmitia de clube exemplar. Isso. Né? Em termos de salário, que não atrasava salário. Então, isso chamou muito a minha atenção. No entanto, eu já contei em algumas entrevistas, eu cheguei no São Paulo depois de 7 meses de salário e 14 de fundo de garantia atrasado no time que eu jogava anteriormente, que era o Atlético Mineiro. E o Juvenal Juvencio, na época, me deu um cheque de 100 mil reais, eu vou falar isso daqui na televisão, para eu passar o Natal, porque eu não tinha dinheiro para passar o Natal. Entendeu? E ele deu do próprio bolso dele. Então, o São Paulo sempre foi um clube exemplar. E hoje perdeu essa credibilidade. Você vê jogadores que acabam optando, com todo respeito, lógico, aí pro Fortaleza, pro Bahia, por quê? Times onde a credibilidade é transmitida. E é lamentável isso por Corinthians, São Paulo e outras equipes grandes que uma hora chega a conta e é isso que nós estamos vendo no futebol.